E aí, pessoal, tudo bom? Voltamos aí para falar um pouco sobre os simbolismos do Natal. Isso porque foi basicamente uma missa que eu assisti, que o padre teria falado que as pessoas estariam esquecendo dos significados, do sentido original do Natal, dos simbolismos, e que talvez até estaria sendo substituído por ícones comunistas, né? Logo ele que não percebeu que o Natal nada é tão capitalista no Natal, de consumismo e etc, etc, né? A gente acabou falando um pouco no primeiro episódio e acaba também falando um pouco dessa hipocrisia que a gente tem que fazer a crítica quando necessário, que a igreja fala ou não fala a verdade dessa data, desse calendário do dia 25 de dezembro, que foi, na verdade, uma criação, um simbolismo para um dia em que Jesus nunca nasceu. Bom, a gente agora vai falar um pouco sobre essa secularização que não é comunismo. É o mito do apagamento do Natal. Uma das ideias mais recorrentes nos discursos contemporâneos de cunho conservador é a afirmação de que o Natal estaria sendo apagado por forças ideológicas, frequentemente identificadas de modo genérico como comunismo ou marxismo cultural. Essa afirmação, porém, não encontra respaldo histórico, político e sociológico. Não há registros de políticas públicas, diretrizes partidárias ou documentos ideológicos relevantes que proponham a eliminação do Natal. A proibição da expressão Feliz Natal ou a substituição dos símbolos cristãos por símbolos comunistas. Na verdade, o que aconteceu foi um episódio muito pelo contrário. No período do nazismo, o Hitler acaba substituindo os símbolos cristãos porque faziam toda essa referência. A própria estrela de Belém, que lembra Davi, então tudo que era coisa que relacionava ao judaísmo, porque Jesus era judeu, o nazismo acaba substituindo por outros símbolos pagãos, germânicos, etc, etc. Então, quem fez isso, na verdade, foi a extrema-direita, e não o socialismo. O que existe é um fenômeno muito diferente, a secularização das sociedades modernas. E o que é essa secularização? Não significa hostilidade à religião. Trata-se de um processo histórico pelo qual o Estado se torna laico. O espaço público deixa de pertencer a uma confissão específica. Práticas religiosas passam a conviver com outras crenças e com a ausência de crença. Esse processo ocorre em países capitalistas e liberais, em democracias parlamentares e em sociedades com maioria cristã. A secularização não elimina a religião, apenas a desloca do centro exclusivo do poder político e simbólico. E o padre ainda fala que estão tentando substituir o Natal por simplesmente boas festas ou Feliz Ano Novo. E aí a gente vai falar sobre boas festas e uma linguagem plural. A expressão boas festas é frequentemente expressada como prova de um suposto ataque ao Natal. Historicamente, porém, trata-se de uma fórmula de cortesia antiga e sempre coexistiu com o próprio Feliz Natal. Essas boas festas, inclusive, é usada sobretudo em contextos institucionais, comerciais e multiculturais. Empresas, governos e meios de comunicação utilizam linguagem ampla por razões práticas, o respeito à diversidade religiosa, a estratégia de mercado e a neutralidade institucional. Nada disso implica a proibição ou substituição do Feliz Natal, que continua sendo amplamente utilizado em contextos religiosos e pessoais. E aqui a gente volta a falar sobre a secularização, que não é o marxismo. Confundir secularização com comunismo é um erro conceitual grave. O marxismo clássico é uma teoria econômica e social, analisa relações de produção e critica estruturas de classe. Ele não propõe calendários festivos alternativos e nem a substituição de símbolos religiosos por ícones ideológicos no cotidiano cultural. Além disso, o uso de linguagem neutra e plural ocorre majoritariamente em países capitalistas, economias de mercado e sociedades liberais. Associar este fenômeno ao comunismo revela mais retórica de medo do que análise séria. O que a gente tem aqui, na verdade, é a falsa narrativa da perseguição. O discurso do Natal perseguido cria um clima artificial de ameaça permanente no qual os cristãos seriam vítimas silenciosas e a cultura estaria sob o ataque. Como também símbolos religiosos precisariam ser defendidos como trincheiras. Essa narrativa ignora que igrejas continuam celebrando Natal livremente, símbolos cristãos permanecem amplamente visíveis e festas natalinas seguem sendo eventos centrais na vida social. Portanto, não há perseguição, e sim há uma convivência plural. É historicamente irônico que o discurso atual de defesa do Natal surja principalmente em contextos políticos recentes, não tenha paralelo em séculos anteriores, e ignore que o cristianismo sempre conviveu com outras culturas, línguas e símbolos. O Natal
atravessou o mundo pagão romano, a queda do Império, a Reforma Protestante e a modernidade secular, e sobreviveu, não por imposição, mas por capacidade de ressignificação. Portanto, o uso de expressões como boas festas e a neutralidade do espaço público não representam ataque ao cristianismo, muito menos uma conspiração comunista. Trata-se de um efeito natural da secularização das sociedades modernas. Portanto, senhor padre, confundir secularização com comunismo empobrece o debate, cria inimigos imaginários e desvia o foco do essencial. O Natal não está sob ameaça externa. Ele apenas deixou de ser exclusivo, o que é muito diferente de ser apagado. Depois a gente volta com a terceira parte dessa série.